Ah, minhas queridas amigas, que delícia ter vocês aqui, prontas para embarcar em mais uma dessas jornadas que só o coração do nosso Brasil profundo pode nos contar. Sabe, a vida no interior, muitas vezes vista de longe como pacata e sem grandes sobressaltos, guarda em suas terras e em suas gentes uma riqueza de dramas, de mistérios, de superações que faria corar qualquer trama de novela. É uma vida de ciclos, de semear e colher, de sol inclemente e chuvas torrenciais, mas também de provações que testam a fibra da alma. E são nessas encruzilhadas que as verdadeiras histórias nascem, nos pequenos gestos, nas grandes coragens e nos segredos guardados às 7 chaves. Se você, assim como eu, acredita que as histórias do interior guardam segredos e ensinamentos que moldam nossa alma, já deixe seu like, que é o carinho de vocês que me inspira, e se inscreva no canal para não perder um só capítulo dessa jornada que estamos apenas começando. É um convite para desvendar o que a vida, caprichosa que só ela, reserva para aqueles que se atrevem a viver de verdade. A tarde se arrastava preguiçosa sobre os campos ondulantes do interior de Minas Gerais, espreguiçando-se em tons de cobre e laranja que pintavam o horizonte. O ar, antes denso e quente, começava a ceder lugar a uma brisa suave que trazia consigo o cheiro da terra seca, do capim recém-cortado e do eucalipto distante. Elias de Castro, um fazendeiro de 60 anos com as costas curvadas não só pelo peso dos anos, mas também pelos fardos que a vida teimosamente empilhara em seus ombros, manejava seu velho caminhão Ford de 1958. A lataria, antes azul celeste, agora exibia um tom desbotado, manchado de poeira e salpicado pelas intempéries de inúmeras viagens. Era um companheiro fiel, testemunha silenciosa de alegrias, mas principalmente de longas e solitárias estradas. No banco duro, Elias sentia cada solavanco da estrada de chão batido. As mãos, calejadas e fortes, seguravam o volante com a mesma firmeza com que, por décadas, havia segurado o arado e o destino de sua terra forte. O silêncio da cabine, que antes era um bálsamo para sua alma cansada, hoje parecia um eco do vazio que habitava seu peito. Desde a partida de Maria, sua companheira de uma vida, para os campos de Deus, a fazenda e ele próprio haviam perdido um pouco de seu brilho. A casa, antes cheia de risos e do cheiro bom do café coado na hora, agora abrigava apenas a lembrança de um amor que o tempo, por mais que tentasse, não conseguia apagar. Elias era um homem de poucas palavras, mas de um olhar que contava histórias, um olhar que já vira a beleza da vida e a crueldade da perda. Sua vida era a terra forte, um pedaço de chão conquistado com o suor de sua testa e o sacrifício de sua juventude. Era o legado de sua família, o refúgio onde havia criado seus filhos, que agora, crescidos, haviam partido em busca de outros horizontes, deixando-o com a companhia dos empregados, dos animais e das memórias. O fazendeiro tinha um senso inato de justiça, um código de conduta forjado na roça, onde a palavra era um contrato e o caráter valia mais que ouro. Mas nem todo suor, nem toda honra conseguem deter a ganância dos homens. Há meses, uma sombra escura pairava sobre a terra forte. O coronel Horácio, um latifundiário recente na região, cujo poder vinha da política e de negócios obscuros, havia posto os olhos na nascente que brotava nas terras de Elias, fonte vital que irrigava não só a plantação do fazendeiro, mas também as de pequenos sitiantes vizinhos. Horácio, com sua ambição desmedida, planejava desviar o curso do pequeno riacho, alegando que parte das terras onde a nascente brotava, por uma interpretação ardilosa de antigas escrituras, era, na verdade, sua. Elias havia passado as manhãs no cartório da pequena cidade de São Bartolomeu, a 40 quilômetros dali, tentando fazer valer seus direitos. Mas a justiça, para os pobres, muitas vezes é cega, surda e muda. Os advogados do coronel Horácio, bem pagos e influentes, apresentaram documentos confusos, testemunhos comprados e argumentos que giravam em torno de marcos perdidos e levantamentos topográficos questionáveis. Elias, com seus documentos antigos, a sabedoria da tradição e a verdade em seu coração, sentia-se um Davi sem sua funda diante de um Golias com armadura de ouro. O resultado da reunião ecoava em sua mente como um tambor fúnebre. Um novo prazo, mais papelada, mais despesas, mais azares. Sentiu o gosto amargo da derrota. Não de uma batalha perdida, mas de uma guerra que parecia sem fim. A terra forte, seu refúgio, seu orgulho, estava sob ameaça. O gado, os pés de café, as pequenas plantações de milho e feijão, tudo dependia daquela água. Sem ela, a fazenda morreria. E com ela, um pedaço de Elias também morreria. A angústia apertava-lhe o peito. Um nó duro que parecia roubar-lhe o ar. Pensou em Maria, no quanto ela ficaria aflita. Pensou nos vizinhos que também seriam afetados pelo desvio da água. Onde estava a justiça nesse mundo? Onde estava a decência? Por que a força e a riqueza sempre pareciam prevalecer sobre o trabalho honesto e a verdade?
O sol já descia, pintando as nuvens de um vermelho sangue, como se o próprio céu lamentasse sua aflição. Elias apertou o volante, sentindo a raiva e a impotência se misturarem em seu sangue. Queria apenas chegar em casa, sentar-se na varanda e olhar para o vazio, tentando encontrar algum consolo, alguma resposta. Nesse momento, eu gostaria de saber de você, que me acompanha nessa jornada. De que cidade você está assistindo? Compartilhe nos comentários, pois cada uma de vocês é uma peça fundamental na tapeçaria de nossas histórias. Imerso em seus pensamentos amargos, Elias mal notou a poeira que se levantava na lateral da estrada. Sua mente estava longe, revivendo as palavras do advogado de Horácio, o sorriso cínico do escrivão que parecia já ter escolhido um lado. Estava exausto, não apenas fisicamente, mas da alma. Sentia o peso de um mundo que parecia girar em desfavor dos justos. A injustiça era um veneno lento que corria em suas veias, corroendo sua esperança. Foi então que um vulto irrompeu da vegetação rasteira, um movimento abrupto que rasgou a paisagem monótona e os pensamentos sombrios de Elias. Um grito, abafado pelo ruído do motor e pela distância, mas carregado de uma urgência desesperada, fez Elias pisar no freio com uma força que o corpo velho protestou. O caminhão guinchou, jogando poeira e pequenas pedras para o alto antes de parar bruscamente. O coração de Elias deu um salto. Que diabos! No meio da nuvem de poeira que se assentava lentamente, uma figura feminina, pequena e frágil, mas com uma força surpreendente, emergiu. Os cabelos escuros, soltos e revoltos, emolduravam um rosto jovem coberto de pó e marcado por uma aflição que ia além do cansaço. Os olhos, grandes e de um castanho intenso, eram poços de terror, suplicantes, quase selvagens. Com as mãos pequenas e trêmulas, mas firmes em sua resolução, ela bateu na lataria do caminhão, um som metálico que ecoou no silêncio que se seguiu ao motor silenciado. Pelo amor de Deus, me leva. Eu preciso fugir agora. Sua voz, embargada pelo desespero e pelo prato, parecia vir de um lugar de profunda dor. As roupas simples, antes de algodão claro, agora estavam sujas e rasgadas em alguns pontos, como se ela tivesse corrido por entre espinhos e pedras. Elias, ainda atordoado pela freada e pela aparição súbita, olhou para a moça. Era Mariana. Mas não a Mariana que ele talvez um dia pudesse ter visto num dia de feira. Era uma alma em carne viva, uma criatura acuada, implorando por socorro. Sua vida, já mergulhada na amargura da injustiça, estava prestes a receber um novo e inesperado fardo. A paz que buscava em casa, a solidão que abraçava como consolo, seriam estilhaçadas pela chegada dessa mulher. O mistério que a envolvia era palpável, denso, e Elias sentiu em seu velho peito que, ao abrir aquela porta, ele não estaria apenas dando uma carona, mas abrindo as comportas para um drama que prometia, de uma forma ou de outra, transformar o rumo de sua vida na terra forte. A verdade, cruel e implacável, estava a caminho. O motor do caminhão silenciou, mas o barulho do pedido de socorro de Mariana ecoava ainda mais alto na cabeça de Elias. Ele a encarava, os olhos semicerrados pela surpresa e pelo sol que, agora mais baixo, arremessava sombras longas e distorcidas na paisagem. Quem era essa criatura? Surgida do nada, com ares de assombração e um pavor que parecia ter corpo. Elias, acostumado à solidão e à ordem de sua vida, sentia o coração apertar. Era um homem que já tinha problemas demais para resolver. A nascente da terra forte, a injustiça do coronel Horácio, o silêncio da casa, a saudade de Maria. Onde diabos uma moça desconhecida e desesperada se encaixava nisso? Moça, o quê? O que aconteceu? A voz de Elias saiu rouca, quase um sussurro, enquanto ele se inclinava sobre o volante, observando-a. Mariana, como se despertasse de um transe, deu um passo incerto para trás, os olhos marejados fixos nos dele, como se avaliasse se podia confiar naquele rosto rugoso e cansado. Seu peito subia e descia apressadamente. O ar parecia pouco para seus pulmões. Por favor, ela repetiu, a voz embargada. Me tira daqui. Eles vêm vindo. E como se para provar suas palavras, um choro convulso a sacudiu, as lágrimas abrindo sulcos na poeira de suas bochechas. Ela olhou rapidamente para trás, para a estrada de onde viera, um medo atávico estampado em seus traços. Elias sentiu um calafrio na espinha. Eles quem, moça? Quem vem vindo? Ele pensou em ladrões, em gente perigosa, mas a fragilidade da mulher, seu completo desamparo, falava mais alto que a prudência. Não podia simplesmente ir embora e deixá-la ali, exposta ao que quer que a estivesse perseguindo. Sua honra, sua criação, seu senso de humanidade, por mais soterrado que estivesse sob o peso de suas próprias dores, não o permitiam. Com um suspiro pesado, Elias desligou de vez o motor. Entra, mas não me peça para fazer pergunta que não possa responder. Abriu a porta do passageiro.
fazendo um gesto seco com a cabeça. Mariana não hesitou. Com agilidade surpreendente, dadas suas condições, ela se encolheu no banco ao lado de Elias, quase se fundindo com o estofamento velho. O cheiro de suor, terra e um medo profundo parecia preencher o espaço antes ocupado apenas pelo cheiro de diesel e fumo de corda. Elias engatou a marcha e acelerou, deixando para trás a poeira e o silêncio preenchido de presságios. O sol já havia se escondido por completo, e a escuridão da noite começava a engolir a paisagem, tornando a fuga ainda mais tensa. A viagem seguiu em um silêncio pesado e claustrofóbico. Elias, com os olhos fixos na estrada iluminada apenas pelos faróis fracos do caminhão, vez ou outra lançava um olhar furtivo para Mariana. Ela estava encolhida, os braços abraçados ao próprio corpo, o rosto virado para a janela como se quisesse desaparecer na escuridão lá fora. Não chorava mais, mas a tensão em seus ombros e a respiração rasa denunciavam o terror que ainda a consumia. "Qual o seu nome, moça?" Elias quebrou o silêncio depois do que pareceram horas, mesmo que fossem apenas minutos. Mariana demorou a responder, como se a pergunta a tirasse de um lugar distante. "Mariana", ela sussurrou, a voz quase inaudível. "E de onde você vem, Mariana?" Ele insistiu, embora soubesse que não obteria a resposta completa tão cedo. Um arrepio percorreu o corpo de Mariana. "De longe, seu Elias. De um lugar que eu não quero mais voltar." E foi tudo o que ela disse. O silêncio voltou a reinar, mais denso do que antes. Elias sentiu a resistência dela, a muralha que ela erguera entre si e o mundo. E por mais que a curiosidade o corroesse, ele compreendeu que não era o momento de forçar. Havia algo de muito grave por trás daqueles olhos assustados. Chegaram à terra forte sob o manto pesado da noite. A fazenda, que antes parecia um refúgio de paz para Elias, agora parecia diferente. A luz amarelada da lamparina na varanda da casa grande, a silhueta da velha mangueira balançando ao vento, tudo adquiria um tom de suspense. Os poucos empregados que ainda estavam acordados, o velho Zé Pedro, que cuidava dos cavalos, e Inácia, a cozinheira que Maria havia treinado desde menina e que agora cuidava da casa de Elias com o mesmo carinho, olharam com estranheza para o caminhão. Não era usual Elias trazer visitas, muito menos uma mulher tão jovem e tão desamparada. Quando Elias desceu do caminhão, a poeira da estrada ainda grudada em suas botas, Mariana hesitou. Zé Pedro, com sua barba branca e olhar calmo, aproximou-se, perguntando sobre a demora. A chegada inesperada de Mariana fez Zé Pedro erguer as sobrancelhas, um sinal quase imperceptível de surpresa. Inácia, com seus cabelos grisalhos presos num coque e as mãos na cintura, fitava Mariana com uma mistura de preocupação e desconfiança. Era visível que a presença dela alterava o ritmo daquele lugar. "Inácia, essa é a Mariana", Elias disse, a voz cansada. "Ela precisou de uma ajuda. Faça um chá forte para ela e arrume o quarto de hóspedes. Ela vai passar a noite." Inácia, uma mulher de poucas palavras, mas de um coração que se via nos cuidados que tinha com Elias, apenas assentiu, o olhar ainda fixo em Mariana. A moça, por sua vez, tentava se esconder atrás de Elias como um filhote assustado. Inácia, percebendo a fragilidade da situação, cedeu um leve sorriso e estendeu a mão para Mariana. "Venha, minha filha. Você parece que viu alma." No conforto simples, mas acolhedor, do quarto de hóspedes, Mariana finalmente pôde descansar. Mas o sono não veio. A cada rangido da madeira, a cada sombra projetada pela lua que entrava pela janela, seus músculos se contraíam. Elias, em seu próprio quarto, também não conseguia dormir. A imagem de Mariana, seu olhar desesperado, as palavras "eu preciso fugir agora", repetiam-se em sua mente. Ele sabia que, ao trazê-la para a terra forte, ele não havia apenas aberto a porta do caminhão, mas também a porta para uma complicação que sua vida solitária não previa. No dia seguinte, a notícia da chegada de Mariana se espalhou como fogo em capim seco. Na roça, a vida é um livro aberto e um segredo, por mais bem guardado que seja, raramente resiste à curiosidade alheia. Zé Pedro, ao ir ao armazém da vila comprar fumo e querosene, já ouviu cochichos. Inácia, ao buscar ovos na vizinha, percebeu olhares e perguntas veladas sobre a moça nova na fazenda de seu Elias. A Terra Forte, antes um reduto de respeitabilidade e rotina, de repente se viu sob o microscópio da fofoca. "Seu Elias, o povo anda falando", Inácia disse timidamente, enquanto servia o café da manhã na cozinha, os olhos baixos. Elias, que tomava seu café amargo e sem açúcar, parou de mastigar seu pão de milho. "Falando o quê, Inácia?" Ele perguntou, a voz grave, embora já imaginasse a resposta. "Dessa moça. Mariana. Quem é ela? De onde veio? Por que seu Elias trouxe uma moça tão jovem para casa, assim, do nada? As más línguas já estão inventando cada coisa." Ela deixou a frase morrer no ar, constrangida.
Elias sentiu a raiva borbulhar em seu peito. A injustiça do coronel Horácio já lhe bastava. Agora precisava lidar com a mesquinhez e o julgamento dos vizinhos, pessoas que ele conhecia desde menino. Não dê ouvidos a bobagens, Inácia. A moça precisou de ajuda e eu ajudei. Ponto final. Mas não era ponto final. Elias sabia que não era. A reputação no interior valia ouro, e a sua, que havia sido construída em décadas de trabalho e honestidade, começava a ser arranhada pela simples presença de Mariana. As mulheres da vila, com suas bocas costuradas em rezas e fofocas, já deveriam estar tecendo 1000 histórias sobre a jovem enigmática e o velho fazendeiro. E o que era pior, ele sentia a pressão daquele julgamento, um desconforto que não o deixava em paz. Era a sua vida, seu lar, sua liberdade, sendo questionada por mentes pequenas. Mariana, por sua vez, sentia a atmosfera pesada. Mesmo isolada no quarto, ela percebia os olhares, as conversas que cessavam quando ela se aproximava, a maneira como os poucos funcionários se mantinham distantes. Ela era o centro de uma tempestade que não buscava, mas que a seguia como uma sombra. Nos dias que se seguiram, uma estranha rotina se instalou na Terra Forte. Elias, apesar de sua resistência inicial e do incômodo com o falatório, não conseguia ignorar Mariana. Ele a via pálida, magra, com os olhos ainda carregados de uma tristeza profunda. Começou a incentivá-la a comer, a beber, a tomar um pouco de sol na varanda. Inácia, apesar da desconfiança inicial, tinha um bom coração e preparava caldos nutritivos, observando Mariana com um misto de curiosidade e compaixão. Em um fim de tarde, Elias encontrou Mariana sentada na varanda, olhando para o vasto campo de café, um olhar perdido no horizonte. O sol se punha novamente, pintando o céu em tons de melancolia. Ele sentou-se num banco próximo, acendendo seu cachimbo, o cheiro de fumo invadindo o ar. "O que você tanto olha, Mariana?" Ele perguntou, a voz mais suave do que o costume. Ela suspirou, um som quase inaudível. "A liberdade, seu Elias. Eu não me lembro da última vez que me senti assim." Seus olhos, antes cheios de terror, agora tinham um brilho diferente, uma melancolia que parecia eterna. Eu queria poder ajudar o senhor. Eu vejo sua aflição e ouço o que o povo diz." Elias virou-se para ela, a fumaça do cachimbo formando anéis no ar. "Não se preocupe com o povo, menina. Eles sempre vão falar. E quanto à minha aflição, essa é uma batalha que eu preciso lutar sozinho." Ele tentou soar forte, mas a verdade é que a solidão pesava. A nascente, sua única esperança de manter a Terra Forte viva, estava a um passo de ser tirada dele. A injustiça o consumia, um fogo lento que ameaçava destruir tudo. E naquele momento de fraqueza, a confissão de Mariana, aquela pequena brecha em sua muralha, plantou uma semente de algo novo, uma esperança de que talvez, apenas talvez, ele não estivesse tão sozinho em sua luta contra o coronel. Ela era um mistério, sim, um fardo inesperado, mas talvez fosse também o elemento transformador que sua vida, cansada e solitária, secretamente esperava. O que aquela moça sabia? O que ela podia oferecer? Elias não sabia, mas algo em seu olhar, em sua vulnerabilidade, fazia com que ele se sentisse menos pesado. O destino, tão cruel com ele ultimamente, talvez estivesse finalmente jogando uma carta inesperada em seu favor. A noite engoliu as últimas brasas do sol, e com ela, uma nova sensação desceu sobre a Terra Forte. Elias, em seu catre simples, lutava para afastar o sono. A confissão de Mariana, seu anseio por liberdade, a fragilidade de sua presença, tudo se misturava em sua mente com a raiva da injustiça de Horácio. Ele era um homem de hábitos, de uma rotina tão rígida quanto a terra que cultivava. A chegada de Mariana era uma fresta aberta em seu muro, uma brisa fria em um cômodo abafado. Mas por que essa fresta, em vez de perturbá-lo por completo, parecia trazer também um estranho alívio? A certeza de não estar mais tão sozinho na lida, mesmo que o fardo parecesse maior. O galo cantou as primeiras horas do dia, ainda na escuridão mais densa, um chamado rouco que ecoava pelos vales. Na cozinha, Inácia já estava de pé, movimentando-se com a agilidade de quem conhece cada cantinho do lugar. O cheiro de café fresco, forte e convidativo começou a se espalhar pela casa, misturando-se ao aroma adocicado do pão de milho assando no forno a lenha. Elias, ao se levantar, sentiu o corpo reclamar da noite mal dormida, mas a rotina, como um velho amigo, o puxava para a silvação. Lavou o rosto com a água fresca da bica, vestiu sua camisa de algodão e calçou as botinas, pronto para mais um dia de labuta. Mariana, no quarto de hóspedes, acordou com o mesmo som do galo, mas demorou a se orientar. Aquele lugar era um paraíso se comparado ao pesadelo de onde viera. Ainda assim, a cada estalo da madeira da casa, a cada sombra projetada pela luz que entrava pelas frestas da janela, ela se encolhia. O medo era um companheiro constante, uma sombra pesada que a seguia.
Mas, ao sentir o cheiro do café e ouvir o murmúrio distante das vozes de Elias e Inácia, uma pontinha de calor se acendeu em seu peito. Aquilo era segurança, um porto temporário. Desceu para a cozinha, os passos incertos. Inácia, vendo-a, sorriu com um carinho que já começava a transparecer por trás de sua costumeira reserva. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Mariana assentiu, sentindo o rubor subir ao rosto. Melhor do que nos últimos tempos, dona Inácia. E a senhora, já acordada com o sol ainda dormindo? Inácia riu, um som grave e gostoso. Nessa casa, quem dorme muito perde o poleiro. Seu Elias já está lá fora vendo o gado. Sente-se, coma um pãozinho com queijo e tome um café bem quente para espantar a friagem da madrugada. Elias, do lado de fora, observava os bois pastando, as vacas sendo ordenhadas pelos peões. A vida na roça tinha seu próprio ritmo, um balé de tarefas que se repetiam dia após dia, estação após estação. O barulho do vento nas folhas do cafezal, o mugido distante do gado, o canto dos pássaros, tudo fazia parte da sinfonia da terra forte. Ele sentia a terra sob seus pés, a solidez de seu mundo, mas a ameaça de Horácio e o mistério de Mariana pairavam como nuvens carregadas no horizonte. Ao voltar para a casa, encontrou Mariana sentada à mesa da cozinha, os olhos fixos na xícara de café, como se lesse ali seu futuro incerto. Elias sentou-se à cabeceira, servindo-se de café e de um pedaço de pão. O silêncio era menos tenso agora, carregado de uma proximidade forçada, mas que começava a ceder espaço a um entendimento tácito. A vida na fazenda começa cedo, Elias disse sem olhá-la diretamente. Aqui não tem dia nem hora para o trabalho, mas também tem a paz que a cidade grande não conhece. Mariana ergueu os olhos, um lampejo de gratidão neles. Eu nunca tive essa paz, seu Elias. Nem na cidade, nem de onde eu vim. Elias não insistiu. Sabia que ela falaria quando estivesse pronta, se é que algum dia estaria. Ele apenas assentiu, imerso em seus próprios pensamentos. Nos dias que se seguiram, Mariana, apesar do medo, começou a se mover pela casa. Ajuda Inácia a arrumar, a varrer, a picar legumes. Seus movimentos eram delicados e ela parecia absorver cada detalhe da vida na fazenda com uma atenção quase infantil. Elias a observava de longe, o coração do velho fazendeiro se abrindo devagar para a fragilidade da moça. Ele via nela uma sombra de sua própria Maria, a doçura e a força escondidas sob uma casca de dor. Os pequenos gestos de cuidado começaram a surgir. Elias sempre deixava um copo d'água fresca na mesa perto de onde Mariana ajudava Inácia, ou um pedaço de fruta madura que ele mesmo colhia. Inácia, por sua vez, preparava um bolo de fubá especial, o preferido de Mariana, e a convidava para sentar-se na varanda para ouvir as histórias do tempo de Maria. Mas o mundo exterior não esquecia a presença de Mariana. A fofoca, como uma praga, espalhava-se pela pequena São Bartolomeu e pelos arredores. O velho Elias, que sempre foi um santo, agora arrumou uma moça na fazenda. Dizem que é uma fugitiva, que esconde um passado sombrio. As palavras, sussurradas nas bodegas e nas feiras, chegavam aos ouvidos de Elias, por meio de seus empregados, de Zé Pedro, que voltava da vila com a cara fechada. Seu Elias, o povo não tem o que fazer. Zé Pedro disse um dia, enquanto consertavam uma cerca. Ficam inventando história. Dizem até que a moça é sua parente distante, que veio de longe para se esconder. Elias, que estava com a enxada nas mãos, limpando um canteiro, parou. Seus olhos faiscaram de raiva contida. Deixem que falem, Zé Pedro. Minha consciência está limpa, e a moça não tem culpa de nada. Se ela está aqui, é porque precisava. E quem julga sem saber, já está julgado por Deus. Mas a verdade é que o julgamento o feria, o incomodava. Era um peso a mais em seus ombros, já tão castigados. A ideia de que sua honra, construída em décadas, estivesse sendo questionada por maledicências era amarga. Sentia-se encurralado com a injustiça de Horácio de um lado e a fofoca do outro. Certa tarde, uma chuva fina começou a cair, um chuvisco que trazia o cheiro forte da terra molhada. Elias estava na varanda, observando a água lavar a poeira das folhas. Mariana sentou-se no banco ao lado, o olhar absorto na paisagem úmida. O barulho da chuva nas telhas era um som tranquilizador, um ritmo constante que acalmava os nervos. Gosta da chuva, Mariana? Elias perguntou, acendendo seu cachimbo. Gosto do cheiro, seu Elias. Sinto que lava a alma da gente. Ela respondeu, a voz suave. Eu sinto muito por trazer tanta confusão para sua vida. Elias tragou a fumaça, olhando para o horizonte enevoado. Confusão, menina, é o que não falta na vida de um fazendeiro. E essa aqui? Essa veio de brinde. Um sorriso tênue e quase imperceptível curvou seus lábios. Não se preocupe com isso. Quem me conhece sabe quem eu sou. Mas Mariana sabia que não era tão simples. Ela via a tensão nos ombros de Elias, o olhar cansado que ele tentava esconder. Sua presença era uma mancha,
um questionamento público, a retidão do fazendeiro. E ela sentia-se um peso. Os dias se transformaram em semanas. A rotina na Terra Forte solidificava a presença de Mariana, mas não apagava o mistério de sua chegada. Elias a levava consigo quando ia aos campos próximos para ela ver o gado, os pés de café. Ela parecia absorver tudo, como uma esponja. Lentamente, a figura assustada da estrada cedia lugar a uma moça mais pálida, sim, e ainda reservada, mas com um brilho de curiosidade nos olhos. Ela parecia estar se enraizando na terra, assim como as plantas da fazenda. Seu Elias, a água da nascente está diminuindo. Um dos peões, Tonho, avisou um dia, com a voz preocupada. O coronel Horácio mandou gente para começar a preparar as terras deles, lá perto da divisa. Acho que ele vai começar o serviço logo. A notícia atingiu Elias como um soco no estômago. O prazo final do cartório ainda não havia chegado, mas Horácio, com sua prepotência, já começava a agir. Elias foi até a divisa, seu coração apertado ao ver as marcas de maquinário pesado começando a aparecer. A nascente, a vida da Terra Forte, estava ameaçada. A injustiça era cada vez mais concreta, mais cruel. Ele sentia o cerco se fechando. Ao voltar para a sede da fazenda, a cabeça a mil, ele encontrou Mariana na cozinha, ajudando Inácia a amassar pão. Seus dedos eram ágeis, sua concentração total. Elias a observou por um momento, a fragilidade dela contrastando com a força das mãos que manipulavam a massa. Ele sentia que, para além da dor, havia algo de profundo e resiliente naquela mulher. Naquele mesmo dia, um dos vizinhos mais próximos, seu Geraldo, homem de bem, mas também preocupado com o falatório, veio visitar Elias. O assunto era a nascente, claro, mas Elias percebeu os olhares de Geraldo para Mariana, os cochichos velados sobre a moça, a pressão da sociedade, do "o que vão dizer", apertava Elias por todos os lados. Ele estava espremido entre a ameaça de Horácio, a presença misteriosa de Mariana e o julgamento alheio. No entanto, em meio a essa tormenta, uma semente de confiança começava a brotar entre Elias e Mariana. Ele a via se curar, se fortalecer e sentia um chamado protetor. Ela, por sua vez, via nele um porto seguro, um homem justo em um mundo de injustiças. A ideia de que ela pudesse ajudar Elias, expressa na primeira conversa na varanda, ressoava em sua mente. Ela não sabia como, mas o desejo de retribuir, de não ser apenas um fardo, começava a dar-lhe um propósito. A Terra Forte não era apenas um esconderijo, mas um lugar onde talvez ela pudesse encontrar um novo caminho, uma forma de usar sua própria experiência, por mais dolorosa que fosse, para proteger o homem que lhe estendera a mão. Era uma promessa silenciosa, um pacto não declarado, que se tecia nos silêncios, nos olhares e nos pequenos gestos de um cotidiano que para ela era a própria definição de milagre. Ela estava pronta para revelar seu segredo, não por obrigação, mas por uma crescente necessidade de fazer jus à bondade de Elias. A tarde caía sobre a Terra Forte, tecendo um manto de sombras longas e azuis sobre o cafezal. O silêncio da roça, que antes era uma canção de paz para Elias, agora parecia preenchido por um presságio, um murmúrio de algo que se aproximava, inexorável. Elias estava na varanda, consertando um arreio velho, seus movimentos lentos e pensativos. Mariana, sentada ao seu lado, descascava milho para as galinhas, seus dedos ágeis e concentrados. A essa altura, quase 2 meses haviam se passado desde a chegada tempestuosa da moça, e uma rotina, estranha e reconfortante, havia se estabelecido entre eles. Os olhares antes carregados de desconfiança haviam dado lugar a um entendimento tácito, um respeito mútuo forjado nos silêncios e nos pequenos gestos. Elias a observava sem que ela percebesse, notando como o sol do campo havia devolvido um pouco de cor à sua pele, como seus olhos, antes vazios de esperança, agora brilhavam com uma faísca de vida, ainda que velada pela tristeza. Mariana, por sua vez, havia aprendido a ler os silêncios de Elias, a entender a profundidade de sua dor e a integridade de seu caráter. Ele era seu porto seguro, um farol em meio à escuridão de seu passado. Seu Elias. Mariana quebrou o silêncio, sua voz baixa. Eu preciso contar ao senhor. Não aguento mais carregar sozinha. Elias largou o arreio, o olhar fixo nela. Sabia que esse momento chegaria. Sua intuição, afiada por anos de vida no campo, nunca o enganava. Sou todo ouvidos, minha filha. Mariana respirou fundo, os olhos marejados, mas com uma resolução nova, uma coragem que parecia brotar da terra. Eu sou Mariana e vim de uma fazenda distante para lá das Serras Douradas. Eu era a noiva do filho do coronel Almeida. Ele era um homem cruel. Seu Elias, e o filho dele, ainda pior. Um brutamontes, um bêbado que vivia para atormentar a vida de quem estivesse por perto. A voz dela tremia, mas ela continuou. Minha família. Eles estavam endividados com o coronel.
E a solução que ele encontrou foi me oferecer como garantia, como moeda de troca. Eu era para me casar com o filho dele, para liquidar a dívida, mas eu não podia. Seu Elias. Eu não podia. Eu via o que ele fazia com as mulheres da fazenda, a crueldade em seus olhos. Eu preferia a morte a viver com ele. Elias ouvia, os músculos tensos, a raiva borbulhando em seu peito. A crueldade daquela história apertava-lhe o coração. Ele, que tanto abominava a injustiça, sentia cada palavra dela como uma chibatada. Na noite em que eu deveria aceitar o pedido de casamento, eu fugi. Mariana continuou, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu esperei que todos dormissem, peguei minhas poucas coisas e corri para a mata. Corri por dias, sem rumo, comendo o que encontrava, bebendo água de riacho, dormindo debaixo de árvores. O medo de ser encontrada era pior do que a fome e o cansaço. Eu sabia que, se me pegassem, a punição seria terrível, talvez a morte. Até que o Senhor me encontrou na estrada. Eu não sabia para onde ir, mas sabia que não podia voltar. Um silêncio pesado desceu sobre a varanda, quebrado apenas pelo canto triste de um pássaro e o tilintar das abelhas. A revelação de Mariana era um golpe, uma confirmação da profundidade de seu sofrimento. Elias sentiu um misto de raiva e compaixão. Raiva pela crueldade que ela havia sofrido, e compaixão pela força que a havia impulsionado a fugir, a lutar por sua liberdade. Você fez muito bem, minha filha, Elias disse, sua voz embargada. Nenhum ser humano deve ser tratado como mercadoria, e se você fugiu, é porque a vida em você é mais forte que a maldade deles. Ele tocou a mão dela, um gesto raro de carinho. Você está segura aqui. Ninguém vai te levar daqui enquanto eu tiver um pingo de força. Mariana olhou para ele e, pela primeira vez, Elias viu não apenas a dor, mas uma gratidão profunda e uma admiração sincera em seus olhos. Naquele momento, o laço entre eles se aprofundou, transcendendo-o de protetor e protegida, para se tornar um elo de confiança e respeito. Se você, assim como Elias, acredita que a coragem de um ser humano em busca de sua liberdade merece ser aplaudida e apoiada, deixe seu like neste vídeo. É um pequeno gesto que nos mostra que ainda há esperança e bondade neste mundo. A vida na Terra Forte ganhou uma nova dimensão após a confissão de Mariana. Ela se sentiu mais leve, mais livre. E Elias, por sua vez, sentiu o fardo de seu próprio sofrimento ser um pouco aliviado pela partilha da dor alheia. Ela passou a ajudar mais na fazenda, não apenas na casa, mas nos pequenos afazeres do campo, sob a supervisão de Elias e Zé Pedro. Aprendia com uma avidez impressionante, mostrando uma inteligência e uma resiliência que surpreendiam a todos. Seu sorriso, antes raro e forçado, começou a aparecer com mais frequência, iluminando a simplicidade da fazenda. Ela se tornou, de fato, um elemento transformador, trazendo um calor e uma leveza que Elias não sentia desde a partida de Maria. Mas o mundo exterior não os esqueceria. A fofoca na vila de São Bartolomeu havia diminuído um pouco, mas a presença de Mariana na Terra Forte continuava a ser um enigma. E o mistério da moça, para os homens ambiciosos, é sempre um convite à exploração. Eu me pergunto, minhas amigas, você conseguiria viver nessa época, com tantos desafios e sem os confortos de hoje? Contem-me nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. A ameaça do Coronel Horácio, por sua vez, não havia diminuído. Pelo contrário. Os rumores de que ele começaria o desvio da nascente em breve se tornavam cada vez mais concretos. Elias sentia o nó em sua garganta apertar a cada dia. Ele sabia que a batalha pela água seria a batalha de sua vida. Sem a nascente, a Terra Forte secaria. E com ela, o futuro de todos que ali viviam. A angústia era constante, um grito silencioso que o acompanhava. Então, em uma manhã de sol escaldante, Zé Pedro chegou da vila com a notícia que fez o sangue de Elias gelar nas veias. Seu Elias recebeu um recado estranho. Uns homens perguntando pela moça nova da fazenda. Gente que não é daqui, gente esquisita, montada a cavalo, perguntando sobre uma fugitiva. O rosto de Zé Pedro estava pálido. Eles disseram que vinham de lá das Serras Douradas, seu Elias. Elias sentiu um golpe no peito. O coronel Almeida. Eles haviam encontrado Mariana. A paz frágil que eles haviam construído estava prestes a ruir. A ameaça, que parecia ter ficado para trás, havia finalmente os alcançado. Mal o sol começava a descer, tingindo o céu de um vermelho intenso quando uma nuvem de poeira se avistou no horizonte, na estrada de acesso à fazenda. O som de cavalos se aproximando cada vez mais alto fez o coração de Elias disparar. Ele sabia, não eram visitantes. Era a sombra do passado de Mariana, a crueldade que ela tentou fugir batendo à porta da Terra Forte. Mariana, que estava na cozinha com Inácia, ouviu o som distante e seu corpo paralisou. O pavor que ela pensou ter deixado para trás, o terror que a havia impulsionado à fuga, agora estava ali, real, tangível.
a poucos metros dela. Seus olhos se arregalaram, a pele pálida como cera. Ela olhou para Elias, que estava na varanda, a feição séria, o olhar fixo na estrada. Elias sentiu a raiva e o desespero. Não bastava a ameaça de Horácio. Agora, a vida de Mariana, a quem ele havia prometido proteção, estava em risco. Ele tinha uma batalha pela frente. Não apenas pela sua terra, mas pela vida da moça que, sem perceber, havia se tornado parte de sua família. O barulho dos cascos dos cavalos tornava-se ensurdecedor, e a nuvem de poeira se transformava na silhueta de 3 homens corpulentos, armados, com rostos duros e olhos frios empunhando rifles e facões. Eles pararam diante do portão, seus cavalos empinando e relinchando. O líder deles, um homem com uma cicatriz feia no rosto, desceu do cavalo e com um sorriso de escárnio chamou: Elias de Castro, sabemos que a fugitiva está aqui. Entregue a moça agora ou vamos pegá-la à força. A terra forte, o refúgio de paz, estava sob cerco. Elias, o velho fazendeiro, estava encurralado com o coronel Horácio ameaçando sua terra e agora os capangas do coronel Almeida vindo buscar Mariana. Tudo estava prestes a desmoronar. O crepúsculo daquele dia não era apenas o fim de uma tarde, mas o início de uma noite longa e perigosa, onde o destino de todos na fazenda seria decidido pela coragem de um homem e a resiliência de uma mulher. A nuvem de poeira se materializou em figuras maciças, cavaleiros sombrios sob o sol agonizante. 3 homens, todos com ares de jagunços e os rostos marcados por uma vida sem lei, montavam cavalos fortes, seus rifles balançando suavemente nos coldres. O ar antes calmo da terra forte agora vibrava com uma energia sinistra, um presságio de violência que fez a respiração de Elias prender na garganta. Ele viu o pavor nos olhos de Mariana, que se encolhera atrás dele, e sentiu o instinto protetor, adormecido por tanto tempo, despertar com uma ferocidade que o surpreendeu. O líder, um homem corpulento com uma cicatriz que lhe rasgava a face do olho até o queixo, desceu do cavalo com uma agilidade assustadora para seu tamanho. Seus olhos, gélidos e sem vida, varreram a propriedade antes de se fixarem em Elias. Elias de Castro. Sua voz era um rosnado grave, carregada de autoridade e ameaça. Sabemos que a fugitiva está aqui. Entregue a moça agora, ou vamos pegá-la à força e levar junto o que mais nos interessar. O sorriso que lhe surgiu nos lábios era um esgar, uma promessa de dor. Zé Pedro, que havia saído da casa grande, parou ao lado de Elias, seu rosto enrugado, tenso, as mãos calejadas cerradas em punhos. Inácia, na soleira da porta, apertava um terço nas mãos, os olhos arregalados de medo. A presença dos jagunços, suas armas e sua postura agressiva eram um desafio direto à autoridade e à paz de Elias. Não sei de que moça o senhor está falando, Elias respondeu, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Ele deu um passo à frente, interpondo-se entre os homens e Mariana. Aqui é minha propriedade, e não há fugitiva nenhuma. Aqui só tem gente de bem. O jagunço riu. Uma risada áspera que ecoou pelos vales. Não se faça de tolo, velho. Sabemos que a Mariana está escondida aqui. O coronel Almeida não brinca em serviço e ele não gosta de ter o que é dele roubado. Essa moça tem um compromisso, e ela fugiu como uma ratazana. Queremos ela de volta. Ele deu outro passo à frente, sua mão alcançando o cabo do rifle. Se não entregar, a coisa vai ficar feia. E não só para ela. Seus olhos lançaram um olhar significativo para a casa, para os animais no curral, para as plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma ameaça clara. Mariana, ouvindo o nome do coronel Almeida, soltou um pequeno gemido abafado. Seus joelhos fraquejaram, mas ela se segurou na parede da varanda, os olhos fixos nos jagunços, revivendo o terror que a fizera fugir. Eu já disse, Elias insistiu, a voz crescendo em volume e determinação. Não há ninguém aqui que o senhor possa levar. E não é na base da ameaça que o senhor vai me fazer mudar de ideia. O líder dos jagunços, visivelmente irritado com a resistência do fazendeiro, fez um sinal com a cabeça para seus 2 companheiros. Procurem por ela. E se o velho tentar impedir, ensinem a ele como se trata um homem que esconde propriedade alheia. Os outros 2 jagunços desceram dos cavalos, um deles empunhando um facão longo e afiado, o outro, o rifle. Eles avançaram em direção à casa, ignorando completamente Elias e Zé Pedro. Não passem! Elias gritou, sua voz falhando um pouco com a idade, mas carregada de uma fúria repentina. Ele se pôs na frente da escada da varanda, estendendo os braços. Aqui ninguém entra sem minha permissão. O jagunço do facão riu, um som seco e cruel. Permissão? O velho perdeu o juízo, foi? Com um movimento rápido, ele empurrou Elias com força. O fazendeiro, pego de surpresa e sem a força de sua juventude, cambaleou para trás, caindo de joelhos no chão de terra batida. A dor lancinante atingiu-lhe o joelho e o cotovelo.
mas a humilhação doeu mais. Seu Elias! Mariana gritou, avançando para ajudá-lo. Mas Zé Pedro foi mais rápido. Nem pense em passar! Zé Pedro bradou, seus olhos, geralmente calmos, agora faiscando de uma raiva controlada. Ele se colocou entre os jagunços e a varanda, sua figura magra e envelhecida parecendo maior diante da ameaça. O jagunço do rifle, sem paciência, acertou Zé Pedro com o rifle no ombro, um golpe seco que fez o velho cambalear. Saia do caminho, velhote, ou vai acabar como o chefe. Enquanto Zé Pedro se recuperava do golpe, os dois jagunços invadiram a casa. Ouvia-se o barulho de coisas sendo reviradas, de móveis sendo arrastados, de gavetas sendo abertas com força. O coração de Elias se contraía a cada som. Não era apenas a sua honra que estava sendo profanada, mas a memória de Maria, o lar que ela havia construído com tanto carinho. O líder dos jagunços, o da cicatriz, aproximou-se de Elias, que lutava para se levantar apoiando-se no joelho dolorido. Está vendo, velho? É assim que as coisas funcionam quando se desafia quem tem poder. Você devia ter entregado a moça. Agora vai pagar por sua teimosia. Ele chutou um dos vasos de barro que adornavam a varanda, quebrando-o em 1000 pedaços, as flores coloridas espalhando-se pela terra. Um ato de pura desrespeito. Lá de dentro da casa, um grito agudo de Inácia se fez ouvir, seguido por um baque. Elias tentou correr, mas a dor no joelho era insuportável. Inácia! Ele chamou, o desespero em sua voz. De repente, Mariana, com um olhar de pura resolução, saiu da casa. Ela não estava mais se escondendo. Em vez disso, estava na porta, olhando para os jagunços. Parem! Ela gritou, sua voz surpreendentemente forte. Eu estou aqui! Parem de machucar o seu Elias e a dona Inácia. Eu vou com vocês. O líder dos jagunços sorriu, um sorriso vitorioso. Finalmente a ratinha saiu da toca. É assim que se faz, moça esperta. Agora venha. Elias sentiu o chão sob seus pés desaparecer. Não, ele não podia deixar. Ele havia prometido. Ele havia lutado. Mas estava ali, ajoelhado, impotente, a dor física e a agonia de saber que ia perder Mariana se misturando. Não, Mariana, não faça isso. Ele gritou, tentando se arrastar para ela. Mas os dois jagunços que reviravam a casa saíram, e um deles puxou Inácia pelo braço, arrastando-a para fora. A velha cozinheira, com o rosto vermelho e os cabelos desgrenhados, lutava para se soltar. Soltem-me, seus bandidos! Seu Elias, não deixe! A cena era caótica e brutal. Elias, com o corpo dolorido e a alma em frangalhos, via sua terra forte sendo invadida, sua gente ameaçada, e a moça que ele havia prometido proteger, prestes a ser levada. O líder dos jagunços, no entanto, parecia ter outros planos. Ele se aproximou de Mariana, que se mantinha firme, embora seu corpo tremesse. Não tão rápido, moça. Você vai servir de recado para o coronel Almeida e para o outro coronel. Dizem que o coronel Horácio anda interessado nessas terras, não é, Elias? O jagunço olhou para Elias com um sarcasmo doentio. Um recado para ele também, que não se meta com o que não é dele, e que o coronel Almeida tem olhos em todos os cantos. Se ele pensa em fazer algo com essa nascente, talvez a moça não volte para contar. Elias sentiu um nó na garganta. As duas ameaças se entrelaçavam, um plano ainda mais sinistro. Horácio, o inimigo da nascente, e Almeida, o algoz de Mariana. Seria possível que eles estivessem mancomunados ou que um estivesse usando o outro? A menção de Horácio nesse contexto era um golpe ainda mais baixo. Vocês não vão levar a Mariana. Zé Pedro, com a mão no ombro ferido, pegou uma enxada que estava encostada na parede e se colocou novamente entre Mariana e os jagunços, sua figura magra tremendo de fúria e medo. O líder dos jagunços suspirou, um som de desdém. Ora, vejam só, o velho e o velhote querem bancar os heróis, que pena que não vai dar certo. Ele fez um sinal, e o jagunço do rifle, sem aviso, desferiu um golpe na cabeça de Zé Pedro com a coronha da arma. O velho tombou no chão, inconsciente, a enxada caindo com um baque seco. Zé Pedro! Elias gritou, sua voz rasgada. A essa altura, Inácia tinha conseguido se soltar, correndo para o lado de Zé Pedro, chorando e tentando reanimá-lo. Mariana, com os olhos fixos nos jagunços, apertou os punhos. Ela viu o olhar de desespero de Elias, a dor em seus olhos. A decisão estava tomada. Eu vou com vocês. Mas me deixem ir sozinha. Não machuquem mais ninguém. Mariana disse, a voz firme, mas com um toque de súplica. O líder dos jagunços balançou a cabeça, um sorriso cruel. Não, não, mocinha. Não é assim que a gente faz. Você vai servir de recado, como eu disse. E o recado tem que ser bem claro. Ele pegou Mariana pelo braço com uma força brutal, arrastando-a em direção ao cavalo. Elias tentou rastejar, tentando alcançá-los, mas a dor em seu joelho e o impacto da queda eram demais. Ele se sentia esmagado, impotente.
Via Mariana sendo arrastada, o terror em seus olhos, mas também uma faísca de algo que parecia ser resignação. Vou deixar um lembrete, velho, para você não esquecer quem manda, o líder dos jagunços disse. E antes que Elias pudesse reagir, ele chutou violentamente o poste da varanda que, já com a madeira antiga, estalou com um som sinistro. Em seguida, puxou um recipiente de seu cavalo e despejou querosene sobre a madeira e o assoalho da varanda. E para o coronel Horácio, um aviso. Se ele tocar um dedo nessa nascente ou em qualquer propriedade que não seja dele, o inferno será pequeno para ele. Diga a ele que coronel Almeida não se faz de cego. Com um fósforo ele ateou fogo à varanda. As chamas lamberam a madeira seca com uma voracidade assustadora. A fumaça preta subiu rapidamente para o céu, misturando-se à escuridão da noite que se aproximava. Não! Elias gritou, o desespero puro em sua voz. Sua casa, seu lar, sua memória de Maria, estava pegando fogo. Ele assistia, impotente. Enquanto os jagunços puxavam Mariana para o cavalo, a moça se contorcendo, mas sem conseguir se soltar. Isso é só um aviso, Elias de Castro. O líder dos jagunços bradou, montando seu cavalo, enquanto os outros dois puxavam Mariana para um dos animais, amarrando suas mãos. Da próxima vez, levaremos tudo, e a moça não voltará jamais. Eles deram meia volta, desaparecendo na mesma nuvem de poeira que os trouxe, levando Mariana consigo. Elias ficou ali, no chão, sentindo o calor do fogo em seu rosto, o cheiro acre da fumaça invadindo seus pulmões. Sua casa ardia. Zé Pedro estava desacordado. Inácia chorava ao lado dele. Mariana havia sido levada. A terra forte estava em chamas e, com ela, a esperança de Elias parecia se consumir. Ele havia perdido tudo. Sua terra estava ameaçada pelo coronel Horácio, sua reputação em ruínas, seus amigos feridos e a única alma que ele jurara proteger, levada para um destino incerto. O mundo de Elias desmoronava ao seu redor, sob o olhar implacável das estrelas, e ele não sabia de onde viria a força para lutar contra tantos inimigos. As chamas da varanda da Terra Forte dançavam um balé macabro contra o céu noturno, suas línguas de fogo lambendo as madeiras secas com uma ferocidade assustadora. O cheiro de fumaça e destruição invadia o ar, sufocando Elias, que jazia no chão, ajoelhado, com o corpo dolorido e a alma em frangalhos. A imagem de Mariana sendo arrastada, o pavor em seus olhos, mas também uma faísca de resignação. Queimava em sua mente como as brasas de sua casa. Ele não havia conseguido protegê-la. Ele havia falhado. Inácia, entre soluços, tentava acordar Zé Pedro, que continuava inerte. O velho fazendeiro sentiu o peso da impotência esmagá-lo. Não era apenas a sua casa, não era apenas a terra forte. Era a injustiça, a crueldade dos homens que, mais uma vez, o haviam dobrado. A ameaça do coronel Horácio pela nascente, a humilhação dos jagunços de Almeida, a perda de Mariana, tudo se misturava em um turbilhão de desespero. Mas Elias de Castro não era um homem de se entregar facilmente. Mesmo prostrado, ele sentia uma raiva fria, uma determinação que brotava do mais profundo de seu ser. A visão de sua casa em chamas, a imagem de Zé Pedro ferido e de Mariana levada, acendeu nele uma faísca de algo que parecia mais forte que o desespero. Ele não era um homem violento, mas era um homem de justiça. E a justiça, naquele momento, clamava por retribuição. Com um esforço hercúleo, Elias se arrastou até Zé Pedro. Inácia, pegue água, rápido, ele precisa de ajuda. Sua voz estava rouca, mas carregada de comando, enquanto Inácia corria para dentro da casa, que, felizmente, não havia sido totalmente tomada pelo fogo devido à pronta ação de um dos peões que já começara a combater as chamas. Elias verificava os sinais vitais de Zé Pedro. O pulso estava fraco, mas regular. O golpe fora forte, mas não fatal. A testa do velho sangrava, mas ele ainda respirava. Um alívio momentâneo, uma pequena vitória em meio ao caos. Os outros peões, que moravam em casas menores na propriedade, chegaram correndo, assustados com a fumaça e o barulho. Eles se juntaram para apagar o fogo na varanda, usando baldes d'água e enxadas para conter as chamas. A terra forte estava ferida, mas não morta. Com Zé Pedro amparado e o fogo controlado, Elias sentou-se na varanda chamuscada, a cabeça entre as mãos. A noite avançava, e com ela, a dura realidade. Mariana estava nas mãos dos capangas de Almeida. A terra forte estava à mercê de Horácio. Ele estava entre a cruz e a espada. Seu Elias... Inácia se aproximou, oferecendo-lhe um copo d'água. Eu achei isso na cozinha, depois que os homens mexeram em tudo. Nas mãos trêmulas da cozinheira havia um pequeno embrulho de pano sujo, amassado, mas intacto. Elias o pegou, a curiosidade o invadindo. Ao desamarrar o nó, revelou um punhado de papéis velhos e amarelados pelo tempo. Eram escrituras, não as da Terra Forte, mas documentos antigos com selos e assinaturas de cartório, referentes à fazenda do coronel Almeida. Elias começou a ler,
com o coração batendo forte. Eram papéis que pareciam pertencer a Mariana, escondidos em algum canto. Ali, ele descobriu a verdade, a peça que faltava no quebra-cabeça. Os documentos revelavam que a fazenda do Coronel Almeida, tão poderosa e temida, não estava legalmente em suas mãos. Havia uma brecha, uma falha na cadeia de posse, que remetia a uma compra irregular de terras, uma grilagem antiga que havia lesado a família de Mariana. O Coronel Almeida, na verdade, era um grileiro e sua fortuna, construída sobre terras roubadas, a dívida da família de Mariana, o casamento forçado, tudo era uma fachada para silenciar a única herdeira que poderia questionar a posse das terras, a própria Mariana. "É isso!" Elias exclamou, sua voz cheia de uma nova energia. "É por isso que eles a queriam. Ela sabe de tudo. Esses papéis são a prova." Ele se levantou, a dor no joelho parecendo menor diante da revelação. A justiça, afinal, não estava tão cega. Naquele instante, a figura de Zé Pedro, que Inácia havia amparado e agora estava sentado na cozinha, recobrou a consciência. Ele olhou para Elias com os olhos meio abertos antes de se lembrar de tudo. Os jagunços. A Mariana. "Nós vamos resgatá-la, Zé Pedro, e vamos derrubar esses coronéis." "Os dois," Elias disse, sua voz vibrando com uma determinação que não era vista nele há anos. A revelação do segredo de Mariana não era apenas a chave para a liberdade dela, mas também um elo inesperado com sua própria luta contra Horácio. O Coronel Almeida, com suas ações ilegais, não se importava apenas em reaver a noiva fugitiva, mas em silenciar a prova viva de sua fraude. E talvez, apenas talvez, Horácio e Almeida fossem parceiros em seus esquemas sujos. O velho fazendeiro sentiu um fogo se acender em seu peito. Um desejo de vingança por todas as injustiças. Pela sua Maria, por Mariana, por Zé Pedro, por sua terra forte. Naquela mesma madrugada, Elias, Zé Pedro, que, embora dolorido, insistiu em acompanhá-lo, e 3 dos peões mais leais partiram em seus cavalos. Eles precisavam agir rápido. A noite era cúmplice, mas o tempo era curto. Elias havia enviado um dos peões mais jovens para São Bartolomeu, com a missão de encontrar o delegado e o promotor da comarca, portando os documentos de Mariana e a história de sua fuga e dos jagunços. Era arriscado, mas era a única chance. Ele sabia que a justiça na roça era lenta e muitas vezes comprada, mas ele ia tentar. O confronto final, embora ainda não físico, era contra o destino, contra a impunidade dos poderosos. Elias, com os papéis de Mariana guardados junto ao peito, sentia que a verdade, por mais que tentassem calá-la, sempre encontra um caminho. A perseguição foi tensa, através de trilhas escuras e mata fechada, sob a luz pálida da lua. Elias, apesar da dor, guiava seus homens com a sabedoria de quem conhece cada palmo daquelas terras. Eles sabiam que os jagunços não levariam Mariana muito longe na noite, provavelmente para algum esconderijo temporário antes de seguir para a fazenda de Almeida ao amanhecer. Eles encontraram o rastro dos cavalos. O destino os estava guiando. Horas de cavalgada depois, ao amanhecer, viram uma fumaça tênue subindo por entre as árvores. Era um acampamento improvisado. Os jagunços estavam ali. Elias e seus homens se aproximaram com cautela. A tensão era palpável, o cheiro de orvalho e terra misturando-se ao medo e à adrenalina. Eles avistaram Mariana, amarrada e amordaçada, sentada junto a uma pequena fogueira, sob a vigilância de um dos jagunços. Os outros 2 dormiam, exaustos da noite de cavalgada e da violência. A justiça divina ou humana? Naquele momento, caberia a Elias e seus homens fazê-la. Com um grito de guerra abafado, eles atacaram. A surpresa foi total. Elias, mesmo com o joelho ainda dolorido, avançou sobre o jagunço que guardava Mariana. Zé Pedro, com a força da raiva, partiu para cima de outro. Os peões destemidos dominaram o terceiro. A luta foi rápida e brutal. Os jagunços, pegos de surpresa, foram desarmados e amarrados. Elias correu para Mariana, desamarrando suas mãos e tirando a mordaça. Ela o olhou com os olhos marejados, mas agora cheios de esperança e gratidão. "Seu Elias!" ela murmurou, abraçando-o com força, um abraço de alívio e gratidão. A verdade havia sido revelada e a justiça começava a ser feita. Os jagunços seriam entregues ao delegado, e os documentos de Mariana, a prova da fraude de Almeida, seriam o fim do reinado daquele coronel. E quanto a Horácio? O peão enviado à cidade levaria também a informação de que Almeida e Horácio poderiam estar juntos em seus crimes. A terra forte não se curaria da noite para o dia, e as cicatrizes do fogo e da violência permaneceriam. Mas a crise havia passado. Agora, Elias tinha Mariana ao seu lado, forte e resiliente. Tinha a verdade em suas mãos. O amanhã? O amanhã seria uma nova batalha, uma luta para reconstruir, para curar as feridas, para garantir que a justiça, finalmente, prevalecesse sobre a ganância e a crueldade.
Mas, pela primeira vez em muito tempo, Elias sentia que não estava sozinho e que juntos eles poderiam enfrentar o que viesse. Justiça por Mariana. Ah, minhas queridas amigas, depois de tanta aflição, depois de vermos a terra forte em chamas e o coração de Elias partido, é hora de respirar fundo. A vida, essa mestra caprichosa, nos ensina que, por mais escura que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. E é nessa promessa de um novo alvorecer que reside a nossa fé, a nossa esperança. A manhã seguinte à tormenta na terra forte, amanheceu com a luz mais bonita que Elias já vira. O sol, um disco dourado no horizonte, lançava seus raios sobre a varanda queimada, transformando as cinzas em um estranho brilho. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, mas a sensação de impotência da noite anterior havia sido substituída por uma determinação inabalável. Os jagunços estavam amarrados, e Mariana, embora exausta, estava a salvo, aninhada na cozinha com Inácia e Zé Pedro ao seu lado. Zé Pedro, embora com um galo na testa e o ombro dolorido, estava de pé, seu olhar firme e leal. O peão enviado a São Bartolomeu cumpriu sua missão. O delegado, um homem de bem que, apesar da pressão política, ainda acreditava na justiça, agiu. Os documentos de Mariana, a prova irrefutável da grilagem de terras do coronel Almeida, foram a peça-chave. A prisão dos jagunços, que confessaram sob interrogatório, desvendou toda a trama. Não demorou para que o coronel Almeida, com seu império de mentiras, visse a lei bater à sua porta. Seus crimes, antes varridos para debaixo do tapete, foram expostos à luz do dia. A justiça, para Mariana e para todas as famílias que ele havia lesado, estava finalmente se fazendo. E o coronel Horácio? A investigação revelou que, embora não diretamente envolvido na perseguição a Mariana, ele mantinha negócios escusos com Almeida, e a disputa pela nascente da Terra Forte era parte de um esquema maior para expandir seus domínios ilegais. Com as provas da ligação e a má reputação de Almeida exposta, a influência de Horácio na comarca enfraqueceu. Elias, com o apoio de seus vizinhos e a coragem de testemunhar, conseguiu reverter a situação. A nascente permaneceu sua, protegida por lei, e a Terra Forte salva. Meses se passaram, e com eles, a ferida aberta na Terra Forte começou a cicatrizar. A varanda foi reconstruída, mais forte e bonita do que antes, um símbolo da resiliência daquele lugar e de seu povo. A comunidade, que antes cochichava sobre Elias e Mariana, agora os olhava com respeito e admiração. A história da moça que fugiu da crueldade e encontrou abrigo e justiça na fazenda do velho fazendeiro virou uma lenda de coragem e redenção. Mariana, antes uma alma acuada, floresceu na Terra Forte. Seus olhos, que tanto terror haviam visto, agora brilhavam com uma luz própria de quem encontrou seu lugar no mundo. Ela não era mais a fugitiva, era a alma da fazenda. Com uma inteligência e uma sagacidade que Elias não vira igual, ela começou a ajudar na administração, na contabilidade, nos novos métodos de plantio. Elias, que a princípio relutou em delegar, viu na moça uma parceira inestimável. Ela tinha a força da juventude e a sabedoria adquirida na dor. A rotina da fazenda, antes tão solitária para Elias, ganhou cores vibrantes. O cheiro do café coado por Inácia, a risada de Zé Pedro ao contar suas proezas, o canto de Mariana enquanto cuidava do jardim. Tudo era música para os ouvidos do fazendeiro. Elias não havia encontrado um novo amor romântico, mas havia encontrado algo talvez ainda mais profundo. Uma família. Mariana se tornou sua filha de coração, sua herdeira espiritual, a continuadora de seu legado. A Terra Forte prosperou como nunca. A colheita daquele ano foi farta, as plantações de café e milho mais viçosas, as pastagens mais verdes. Era um presente da terra, um símbolo de renovação, de que a vida, quando regada com justiça e trabalho, sempre dá bons frutos. Elias, sentado na varanda reconstruída, via o sol se pôr, mas agora não sentia o vazio, e sim a plenitude de ter um propósito, de ter alguém para continuar sua obra. Minhas queridas amigas, a vida é uma estrada cheia de curvas, de altos e baixos, de momentos de alegria e de profunda tristeza. Mas se há algo que podemos aprender com a história de Elias e Mariana, é que a fé na justiça, a coragem de lutar pelo que é certo e a esperança de um novo começo nunca nos abandonam. Mesmo quando tudo parece desmoronar, o sol sempre volta a brilhar. E muitas vezes é nas pessoas mais inesperadas que encontramos a força para seguir em frente. Que essa história inspire vocês a nunca desistir, a sempre buscar a verdade e a acolher o próximo com o coração aberto. Se essa história tocou seu coração, se você se emocionou com a coragem de Mariana e a bondade de Elias, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas que vêm por aí e compartilhe este vídeo com aquela amiga que também ama uma boa história. Que a esperança e a fé guiem seus caminhos.
e que a vida de vocês seja sempre um jardim de superações e amores. Um abraço apertado no coração de cada uma de vocês. E assim, na Terra Forte, a fazenda que um dia quase sucumbiu às chamas da injustiça, o ciclo da vida se renovava. Não houve casamento com Véu e Grinalda, mas houve uma união de almas, um pacto de cuidado e respeito. Elias, o velho fazendeiro, encontrara não um filho de seu sangue, mas uma filha de seu coração, uma mulher forte e sábia que garantia a continuidade de seu sonho. Mariana, por sua vez, encontrou na Terra Forte não apenas um refúgio, mas seu lar verdadeiro, um lugar onde poderia viver em liberdade, com dignidade e ajudar a construir um futuro próspero, honrando a memória daqueles que a salvaram. O cheiro de café novo, o burburinho alegre na casa grande, o canto dos pássaros e o som do vento no cafezal, tudo isso era a promessa de um amanhã sempre cheio de luz na Terra Forte.